coisa. Então, estamos aqui nesse primeiro dia do nosso propósito, das 3 semanas, às segundas, quartas e sextas, às 6h30 da manhã, a partir desse horário, impartindo com os irmãos, contribuindo, e nós vamos falar sobre um tema muito desafiador. Eu achei alguns materiais na internet, né? Mas eu quero trabalhar de uma forma muito profunda, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm se perdido, têm sido paralisados porque estão debaixo de uma atmosfera de rejeição e de orfandade. Lembrando, queridos, que vamos fazer aqui, vamos trazer um exemplo. Se há uma tempestade debaixo de uma nuvem, debaixo de um perímetro, todos aqueles que estão debaixo daquele perímetro vão sofrer algo, não é? Vão se molhar, ou dependendo da velocidade dos ventos e da estrutura da casa, né? Telhas são arrancadas, há, uma, há um estímulo negativo dentro daquilo que está debaixo dessa atmosfera. Então é exatamente isso que faz, é exatamente isso que acontece também quando estamos dentro dessa atmosfera de rejeição e de orfandade. Quantos aqui já se sentiram rejeitados ou se sentiram não amados em algum momento da sua vida? Dita aí nos comentários. Algum momento. Te entupiram de coisas, te deram coisas, né? Ou te. Vamos lá, eu. Te deram coisas, é, ou não te deram coisas, não foram presentes. Alguma coisa que te fez aí se sentir não amado, não querido, preterido, rejeitado. Irmãos, eu fiz essa pesquisa dentro do nosso grupo. Se você não está nesse grupo sobre paternidade, eu recomendo que você entre lá no WhatsApp ou no Telegram. A gente falar nisso. Quem tem o Telegram aí, se puder botar o link lá, que eu esqueci, viu? E de colocar lá. Mas, enfim, 100% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que passaram por um episódio onde se sentiu rejeitado ou que se sentiu não amado. 100%, queridos. Então, como é algo recorrente, é algo crescente e é algo que todo mundo passou e ainda passa, como não falar disso, né? Como não tratar isso? Não é verdade? Então, o Senhor tem me despertado nesses dias a falar e a entrar dentro desse assunto e nós trabalharmos aí alguns conceitos. Queridos, pasme, eu descobri que essa atmosfera, porque às vezes a gente subestima, né? Fala assim, ah, é só um sentimento. Alguns vão falar, não, é frescura, né? Obrigado, pastora. É só um sentimento, né? Ah, depois passa. Queridos, nós temos que entender que a porta das emoções é a maior e a mais comum porta aonde o inimigo entra e se conecta na nossa alma e começa a sugar, começa a roubar unção, começa a trazer uma atmosfera de distorção da identidade. E uma pessoa sem identidade é uma pessoa incapacitada, ela é ferida na sua identidade, ela é ferida no seu propósito. Ou seja,
Uma pessoa ferida, ela tem que ser tirada do circuito imediatamente e entrar para um lugar de repouso e de restauração. Essa pessoa, ela é imobilizada. Imagina uma pessoa que acaba de sofrer um acidente de moto. Ela dá fratura exposta. Ela se quebra todinha. E aí ela fica preocupada. Nossa, mas o que que as outras pessoas vão pensar se eu faltar ao trabalho? O que que as outras pessoas vão pensar se eu não aparecer? Sabe, aquela questão de sempre querer fazer para ser aceito, mesmo estando no estado onde ela deveria ser cuidada, onde ela deveria ser é, estar dentro de uma sessão intensiva de cuidados. É assim, queridos, que uma pessoa, quando ela está dentro de uma atmosfera de orfandade, ela age. Ela está toda arrebentada, toda machucada, e mesmo assim, acha que está tudo bem. Entende? Então, queridos, precisamos ser trabalhados nessa área, porque boa parte da nossa vida está paralisada por conta disso. E olha só, queridos, uma das coisas que eu descobri é que o orgulho está intimamente ligado a esse espírito. Meu Deus. Vamos entender quais são os gatilhos, como que ele funciona? Vamos lá? Então, nós estamos aqui para procurar o quê? Direção, uma bússola, né? Direção e entendimento. Então, olha lá, queridos. Primeiro, começa com o sentimento de rejeição. Olha só como que é o ciclo, né? Sentimento de rejeição. Ferida emocional, que aquilo dói, queridos, entende? Faz falta. E aquilo gera uma fratura emocional, uma fratura na alma. A pessoa é fragmentada naquele momento, a alma da pessoa é desfacelada. Imagina um carro que vem a 120 por hora e bate num poste, querido, ou bate num muro. Como que fica a situação desse carro? Dá para você sair dele ali, olhar, foi só um arranhadinho. Eu acho impossível, mesmo que seja um carro forte. E é exatamente isso que acontece, queridos. Quando nós somos expostos à porta do trauma, porque é tão forte, a dor é tão intensa que ela gera uma ferida emocional. E aí, queridos, é onde que entra. Imagina um barco com o casco rachado. Eu dei até um exemplo disso aqui no Coração Blindado. Imagina um submarino que ele recebe um bombardeio e parte dele ali começa a entrar água porque houve uma rachadura, houve um buraco ali que foi feito. E exatamente isso é a nossa alma. Ela começa a entrar às águas do orgulho. E aí, queridos, vão sendo criadas o quê? Algumas fortalezas, alguns gatilhos de defesa. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que são super independentes, se acham fortes, é, é, são muito, como se diz, teve que se virar a vida inteira, desde muito nova, desde muito cedo. Em partes, aquilo foi bom para ela porque trouxe um senso de responsabilidade, mas por outro lado, queridos, trouxe muitos problemas porque essa pessoa fluiu no orgulho. E aí, sempre quando alguém vinha falar e tocava naquele ponto, e sabe aquela questão de pisar no calo? Então aquela pessoa ela se arma todinha. Quem é você para me dizer isso, sabe?
Então ela já vem com faca, com armas, com lanças, com bolas de fogo, flechas. Há uma fortaleza ali que tenta proteger aquele sentimento, aquele ego ferido. E isso vai o quê? Gerar vícios de comportamento. Porque sempre quando a pessoa ela for tocada naquela área, ela vai começar a se defender. Ela não consegue ser vulnerável. O que que as pessoas vão pensar, né? Essa pessoa, não posso demonstrar fraqueza, não posso me sentir vulnerável, senão as pessoas vão me ferir. E aí, queridos, viram vícios de comportamentos, entende? Então a pessoa ela briga, ela rejeita antes de ser rejeitada. Então existem vícios, irmãos, que são tão letais quanto o vício de cocaína, de bebida, do cigarro e tantas outras coisas, que são os vícios emocionais, queridos, que vêm a partir de uma alma fragmentada, que vem a partir de uma alma ferida. E um dos principais fatores é a orfandade, queridos. É o amor que nós deixamos de receber, ou o momento em que nós nos sentimos desprotegidos. Aquilo trouxe uma carga, aquilo trouxe uma ferida, uma fratura emocional, uma rachadura na minha alma. E isso vai fazendo o quê, queridos? Os vícios de comportamento. Então, a boa parte daquela pessoa que ela vai se envolver com alguns vícios físicos e emocionais está relacionado a essas feridas emocionais que nunca foram tratadas. Queridos, eu vou dar um exemplo para você. A pessoa, quando ela vai para um lugar, para um bar, por exemplo, ela vai se expor a um ambiente, né? Ela pode passar por lá e ela vai se conectar o quê? Ao espírito daquele bar. E geralmente ela vai, principalmente quando ela não tem as feridas tratadas. Quando ela tem a ferida tratada, irmãos, ela vai lá, às vezes é um restaurante, alguma coisa, né, ali conjugada, pode estar tocando a música que for, como ela não está naquela frequência, como ela não está naquela, se conectando àquele ambiente, não pega. Mas quando aquela pessoa ela está com a alma ferida, ela vai começar a cantar aquela música, ela vai começar a entrar no espírito daquilo que está movendo aquela música. Então, por exemplo, se ela está com a alma ferida, ela vai cantar sofrendo. E ela vai. Lembra da expressão? Aqui em Goiás tem uma expressão chamada afogar as mágoas, né? Beber para esquecer. Então, essa pessoa ela vai entrar em vícios todas as vezes que ela se sentir ferida ou todas as vezes que ela quer se sentir bem. Só que aí, queridos, aquilo vai afundando. Antes era socialmente, agora ela se vê escrava dos sentimentos, escrava daqueles vícios. Isso vai abrindo o quê? Portas de legalidade. De onde que eu posso tirar isso, queridos? Existe aqui em Gálatas capítulo 5 versículo 19, coisas, comportamentos, coisas que as pessoas vão fluindo que vai ativando cadeias espirituais que não deixa essa pessoa romper, que não deixa essa pessoa avançar, e que todas as atmosferas do reino de Deus são paralisadas. Essa pessoa é tirada do reino e colocada em cadeias. E a vida não anda. Essa pessoa até tem vontade, mas ela não tem força, ela não tem ânimo, ela não consegue isso. Então ela precisa agora pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos, para sair dessas mazelas, para sair dessas atmosferas. Quem está entendendo? Gálatas capítulo 5 versículo 19. Diz assim: Ora, as obras da carne conhecidas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias. O que é porfia, querido? Contenda, disputa, discussão. Tá vendo aqui, ó? Faz parte. Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, que são divisões, né? Facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, a respeito dos quais eu vos declaro, como eu já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o principal disso, queridos, é tirar o reino de dentro das pessoas, queridos. Porque o reino não está dentro, ele não vem de visível aparência apenas. Então, tirar as pessoas do reino. O que é o reino, queridos? É o lugar onde Cristo governa, entende? E aí, com a alma ferida, eu vou ter o quê? Desculpa, eu estou repetindo muito essa questão, queridos, mas é para que fique claro e para cutucar algumas estruturas fortificadas dentro de você. Que isso tem que sair da sua vida. Isso tem que ser removido da sua vida. Porque isso está te levando o quê? Para realidades infernais. Está tirando sua paz, está tirando sua alegria, está tirando sua saúde. Agora eu vou te perguntar: no reino de Deus, tem doença? No reino de Deus tem sofrimento, queridos? No reino de Deus tem dor? Logicamente, queridos, que nós vamos ter situações onde nós vamos passar por aflições. Mas as características do reino não podem ser tiradas de dentro de nós, porque é algo que nos sustenta, são as colunas que sustentam a nossa casa de pé. E aí, queridos, entra nessa questão da porta de legalidade, que é o quê? Aonde o pecado opera, ele opera o quê? Morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus gratuito para quem quiser, é vida. Entende? E aí entra o quê? As portas de legalidade. Então, todas as vezes que eu entro na dimensão da idolatria, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro, que eu admiro além das minhas forças. Todo o coração, toda a alma, toda a força e todo entendimento. Há um ídolo na internet, há um ídolo na música, há um ídolo feito de pedra, de madeira. Isso me torna semelhante a ele, mudo, surdo. Geralmente, quando uma pessoa ela idolatra alguém, né? Inclusive a pessoa ela é chamada de ídolo. Ah, fulano é meu ídolo, né? Aí de repente a pessoa começa a fazer tatuagens da pessoa, começa a se parecer com a pessoa, pintar o cabelo igual, vestir igual. Isso o quê? Torna essa pessoa semelhante a ela. Então isso vai gerando o quê? Portas de legalidade para que a pessoa vá se tornando aquilo. A prostituição, queridos, ela vai sujando a casa. A impureza, ela vai sujando a casa. E isso vai criando atmosferas para infestação demoníaca, para que demônios se conectem na alma da pessoa e comecem a operar ali. Imagina, se eu venho aqui na minha casa e começo a consumir alimentos e jogar tudo no chão, eu começo a ser aquele acumulador, né? Daqui a pouco, queridos, aqui tá cheio de rato, tá cheio de barata, tá cheio de animais peçonhentos, porque isso atrai eles, né? Por quê? Por causa da legalidade que eu estou dando, por causa do. Nunca é falar, ah, não, é só o diabo. O diabo tá furioso comigo. Tá, irmão? Ele tá furioso, mas ele também tá curioso, viu? Ele opera a partir de alguém que deixa ele operar. E aí, queridos, vem as portas de legalidade. Aí vem o quê? Pecado, rebelião, iniquidade e fortalezas. Qual a diferença? Pecado, aquilo que eu faço, que eu não sei que é pecado, mas peco.
Deus, eu não sabia que isso era pecado. Chama hamartia, né? Existe até na teologia um estudo sobre o pecado chamado hamartiologia. E aí, queridos, depois vem o quê? A rebelião. O que que é a rebelião? É a transgressão, a mesma coisa. Que é o quê? Eu sei que está errado, eu sei que está na Bíblia, eu sei que Deus não quer que eu viva essa situação, mesmo assim eu insisto. Teimoso. Já viu a pessoa teimosa? Aqui não tem ninguém, né? Tem ninguém teimoso aqui, né? Rebelde. Isso ainda não chegou no Brasil, né? Rebelião. Sabe que está errado e continua. Entendeu? É quando o pecado ele vai ganhando, ele vai se graduando, né? Ele vai ganhando posição de destaque. E aí, o que que é a iniquidade? A iniquidade é a rebelião compulsiva. Então, eu sei que é errado. Tem pessoas, irmãos, que elas estão debaixo de uma fortaleza demoníaca mesmo, onde o espírito maligno, o espírito imundo, ele está tão bem, como se diz, conectado assim, ele está tão atrelado à pessoa que já domina ela nas suas vontades. Então, essa pessoa, ela precisa passar por uma libertação bíblica. Ela precisa desconectar algumas coisas para que a vida dela comece a romper, comece a avançar. Mas você também não pode jogar toda a carga em cima dele, porque alguém deu lugar. E aí, lá em Efésios capítulo 4 versículo 27 tem até uma expressão lá chamada não deis lugar ao diabo. A palavra ali é topos, que significa lugar mesmo, espaço. Já viu aquela profissão topógrafo, topografia? Então, literalmente, a pessoa deu ambiente, gerou um ambiente para que eles possam operar. E aí existe o quê? O próximo passo, que é a iniquidade. A iniquidade. Que é iniquidade, irmãos? É o encardido. É aquela questão que, sabe, não lavou, não lavou, não lavou, de repente a coisa encardiu. Irmãos, o sangue de Jesus pode limpar qualquer situação. Não importa. O sangue de Jesus pode limpar qualquer situação. Qualquer situação. Mas aí, queridos, aqui é quando a pessoa ela já começa a fazer simbiose com o mal. Que é isso, irmãos? Você já não consegue diferenciar o que é o espírito imundo, o que é a pessoa. Porque ela já tem comportamentos demoníacos, comportamentos malignos, comportamentos que levam essa pessoa para baixaria mesmo, para o engano mesmo. Cara, essa pessoa não tá vendo, esse negócio tá levando ela pro buraco. Não, irmãos, essa pessoa ela já se torna um. Aí eu vou te falar, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas Jesus perdoa, se na última hora ele se arrepender. Sim, irmãos, eu creio, né? Eu não tenho um parâmetro aqui para falar que não. Porém, irmãos, olha só, nesse processo de pecado, rebelião, iniquidade, ele vai fazendo simbiose com o inimigo. Você já viu aquele desenho, aquele filme do Venom? Quem aqui já viu? Venom. É terrível, irmãos. Inclusive, eu já vi algo muito parecido, um espírito imundo mesmo, desse jeito, irmãos, com esse formato.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Aqui, ó. Ele vai tomando aqui, ó, a armadura dele, né? A veste, ele vai tomando, ó. Quando é fé, torna um com esse bicho aí, ó. Então, assim, irmãos, é uma pessoa quando ela é envolta dentro dessa atmosfera de orfandade, dentro dessas atmosferas de rebelião, de pecado, torna-se um. Aquilo vai tomando conta. E, queridos, eu não vejo TV há 10 anos, glória a Deus, né? Deus tem te preservado aí, né? Irmãos, se a gente investir coisas em livros, estudos, 1 hora por dia, em 3 meses você tem 90 dias. 90 horas, aliás. 90 horas de estudo numa área, você consegue se destacar nela, de alguma maneira. 1 hora por dia, se debruçando nas escrituras, queridos. Meu Deus, buscando entendimento. Existe tanta transformação que é gerada. Nós estamos sendo roubados no nosso tempo. Mas enfim, queridos, voltando aqui, e eu já estou caminhando para o fim também. Fortalezas de iniquidade, que é o quê? Quando existem é, situações que geram prisões. Aquela pessoa ela começa a ficar dentro daquele ciclo e não consegue sair de lá. São prisões, são cadeias mesmo. É como se fosse assim, ó. Ela, todos os dias ela vai construindo tijolinhos. A pessoa fica presa dentro daquela redoma que ele mesmo criou, ou que ele permitiu que fosse criado. E quando ele menos espera, aquele muro cai em cima dele e o machuca de forma muito intensa. Irmãos, precisamos de cura. Precisamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque isso aqui vai gerar, irmãos, se nós não formos tratados, se nós não formos expostos à palavra, à verdade de Deus, nós seremos paralisados, ficaremos doentes, ciclos de derrota e morte. Mas essa não é a vontade do Senhor, não mesmo. A vontade do Senhor é que você tenha vida e vida em abundância. Escreve aí, vida e qualidade de vida. Ah, mas isso eu já sei, pastor, isso eu já vi. Exatamente, queridos. Se você já achar que já viu, se você achar que já sabe, você se fecha por o novo de Deus. O Senhor, eu vi, mas até agora eu não entendi. Então aí é que nós vamos entrar. Queridos, o Pai, a palavra Pai é a palavra-chave na Escritura. E tudo começa com o Pai. Tudo começa com o Pai. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: Portanto, vós vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa na oração. O modelo, quando Jesus começa, ele começa com paternidade. Veja se isso não é importante. Veja que o próprio Deus nos dá a chave de acesso ao reino dos céus. Pai. Então, muitas pessoas, irmãos, têm deixado de ver o Senhor, têm deixado de ver o reino, têm deixado de desfrutar o reino por causa dos problemas com paternidade, por causa dos problemas com orfandade. Quantos querem ser curados? Quantos querem descobrir aqui algumas coisas que precisam ser trabalhadas?
Jesus vai trabalhar forte orgulho, irmãos. Egoísmo, egocentrismo. Nós vamos trabalhar forte aqui, irmãos. Algumas cadeias que têm nos impedido de ver. O Senhor Jesus mesmo falou: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem muitas coisas que têm nos impedido de ver Deus nas coisas, de ver Deus nas situações. Irmão, se essa pessoa vai para a igreja dentro de uma atmosfera de orfandade, ela vai ver o pastor como a figura de um déspota. Irmão, muitas pessoas que brigam com o pastor, que brigam com figura de autoridade, que brigam com patrão ou qualquer outra coisa, ele não está brigando com a pessoa, está brigando com o pai dela. E o problema é que ela nunca resolveu. Então, muitas pessoas que são amarguradas com Deus, não é que ela tem, não é, o problema não começou com Deus, mas começou lá atrás. E no momento que ela nunca decidiu liberar perdão para o pai ou para a mãe. Não tem a ver só com o pai, irmão. Tem a ver com amor, entendeu? Porque uma mãe, ela pode ter as características do espírito de paternidade trabalhando ali, entende? Uma mulher pode cuidar de um grupo de mulheres trabalhando cura, ministrando a alma dessas pessoas para que elas sejam trabalhadas. Tudo está na nossa vida, está relacionado à transferência de paternidade. E nós vemos isso na base primária das nossas vidas, porque nós nascemos de um pai. Todos nós aqui, queridos, não tem ninguém que não tenha nascido de um pai. Então a base é essa. Mesmo que seu pai não tenha sido um pai presente, você precisou, você pode dar um glória a Deus, irmãos, porque ele foi um instrumento de Deus para te trazer na terra. E existem três situações que, na minha opinião, se alguém talvez conhece alguma outra, que nos ajuda a ressignificar, vamos dizer assim, não sei se essa é a expressão correta, ou, 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 ou ser restituído nessa falta. Casamento. Um casamento funcional é capaz de ajudar a curar essas mazelas com paternidade. Dois, ah, pastoreio. Quando você se abre para valer, irmãos, para ser tratado em algumas áreas, você não fica inventando desculpa, você não fica inventando argumento. Fala, eu quero ser tratado, pastor, me ajuda. Eu tenho problema nessa área, nessa área, nessa área. Eu preciso de ajuda. É aceitar ser direcionado. Rebeldes não conseguem. Eu já falo logo. Rebeldes não conseguem ser vulneráveis e se abrir para ser tratado nas feridas. Mas aqueles que são humildes e que cansou de sofrer e querem ser curados, irmãos, entra para valer. Que o Senhor vai tratar, o Senhor vai curar, porque isso tem te impedido de ver o Pai. Isso tem te impedido de acessar coisas profundas em Deus. A nossa guerra está relacionada à paternidade. Veja quando Jesus ele foi levado ao deserto. O ponto central da oposição do diabo foi a paternidade. Observa para você ver. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, ele vai falar que Jesus ele foi tentado pelo diabo
E ele foi levado pelo Espírito, hein? Ao deserto. Aqui nós estamos falando do Espírito com E maiúsculo. Então foi o Espírito Santo de Deus que levou ele para o deserto. E aí ele foi tratado em pelo menos três áreas. Anota aí, queridos. E nós já estamos caminhando aqui para o fim. Três coisas que nós vamos tratar. São três coisas que todo cristão genuíno ele vai ser trabalhado ao longo da sua caminhada com Cristo. Três testes durante uma situação de deserto ou durante o processo de caminhada e o seu chamado. Se você passar nesses três testes, irmãos, o propósito do Senhor se cumpre na sua vida. Quantos querem descobrir quais são? Três testes de Deus. Acho que ninguém quer saber, né? Pelo amor de Deus, cadê? Olha, ó, comecei a ver aqui o chat. Será que eu falo? Três testes para o cumprimento do propósito de Deus na vida de um crente. Fala alguma coisa aí, crente. Queridos, três testes. Primeiro teste, teste da necessidade. Durante um processo de deserto, algumas coisas podem faltar. E se dentro desse teste da necessidade, lembra? Se você é filho de Deus, olha lá, ó, já começou, paternidade, ó, vai começar a fazer você dispensar a ajuda de Deus e focar é, na sua independência. Olha só, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não está com fome, Jesus? Teste da necessidade. Irmãos, eu lembro de uma vez que eu fiz um propósito com o Senhor. Deus, eu quero conhecer Jeová Jireh. E nesse mês eu fiz um propósito com Deus e dei todo o meu salário. Isso foi um propósito que eu fiz com Deus. Ninguém me, me, me chamou. Mas a minha fome era tão grande, eu queria tanto. Meu Deus, eu quero conhecer Jeová Jireh. Eu peguei todas as minhas economias, eu zerei todas as minhas contas. Falei, eu quero conhecer. Senhor, eu não conheço Deus provê. Jeová Jireh, o Deus que provê. Irmãos, foi algo tremendo. Porque quando eu achei que era só isso, né? Mas um dia eu fui orar no monte, eu estava de moto, eu passei em um cascalho e eu caí e me ralei todo, me machuquei, meu Deus. Então eu já estava sem salário, sem dinheiro para comprar remédio. A minha esposa estava viajando, não tinha ninguém aqui da minha família que podia me ajudar. Eu tive que depender dos irmãos da igreja, irmãos. Na época, eles trouxeram comida para mim, trouxeram remédio, me deram R$ 100. E eu senti, irmãos, eu chorava, assim, ó, a minha alma, eu, eu fiquei muito quebrantado, sabe? Eu falei, Deus, mesmo dentro dessa situação, como eu vejo o cuidado do Senhor? Como eu vejo o cuidado do Senhor? E Deus cuidou, irmãos. Deus tratou. Hoje, eu desfruto, até hoje, irmãos, das bênçãos que o Senhor derramou daquele tempo ainda. Mas eu tive que entrar nesse lugar de confiança.
e passar pelo teste da necessidade. Segundo teste, irmãos, o teste da capacidade. Então, é quando Deus te dá as coisas já, mas você quer tentar ainda agir na independência. E aí é onde o diabo falou assim: olha, se você é filho de Deus, pula daqui, ó, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Sabe quando a pessoa ela é, como é que eu falo? Como é que é o nome da expressão da palavra? Inconsequente. A pessoa se torna inconsequente. Ela quer ir na força do próprio braço. Aí, irmãos, ela adquire uma maldição. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Pô, para de depender do Espírito Santo de Deus e fala. Aí Deus já deu ministério, já deu finanças, já deu um monte de coisa. Fala, eu vou fazer, irmão, já não consulta Deus, já não depende do Senhor, deixa de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, já não expressa generosidade, ou essa pessoa ela confia no seu braço. Ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Orgulho, irmãos. Orgulho. E aí, teste da capacidade. E aí a pessoa tem ministério, né? Fala, é, ela tenta tocar o ministério sem o Espírito Santo, irmãos. Como que é isso? Entendeu? Na base da chantagem, da manipulação, de gatilhos psicológicos. Teste da capacidade. Então, até usando a unção e a palavra de Deus para benefício próprio apenas. Teste da capacidade. E terceiro teste, o teste das alianças erradas. É quando você saiu lá do teste da necessidade, você saiu do teste da capacidade e você saiu do teste e agora você já tem ministério, Deus já te deu finanças, já te deu coisas, né? Mas aí você faz alianças erradas. Ó, se prostra diante de mim aqui, eu te dou os reinos. A ambição da pessoa, a ambição é boa, irmãos, ganância não. A pessoa já começa a fluir na ganância. Se é ministério, essa pessoa ela vai querer um ministério extraordinário para mostrar o quanto Deus me usa. Para que isso? É resultado de uma alma ferida, irmãos, mal resolvida. Então, cedo ou tarde, toda essa estrutura ela começa a ruir, entende? Porque ela foi formada em cima de uma alma ferida, em cima de um complexo de rejeição, de orfandade. Entenderam? Que o Senhor nos ajude, né? Então, irmãos, todo o tempo o diabo estava fazendo uma proposta para Jesus. Troca de pai. O seu pai não vai te dar nada disso. Teu pai não cuida de você, não te dá pão, tá passando fome aí. Como que é isso? Deus te levando para sofrer, né? O diabo tentando falar na cabeça da pessoa. Então observa que o diabo estava sempre colocando dúvida da paternidade de Deus na vida de Jesus, homem. Então, o tentador aproximando-se disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E depois você vai vendo os desdobramentos. Mas o Senhor, irmãos, está trazendo luz, porque talvez você está passando uma situação difícil aí, mas não duvide, irmãos. Deus está trabalhando em você. Você precisa confiar no Pai. Nós vamos ser tratados em algumas coisas e Deus vai mover. Só abra o coração e deixa Deus agir. Amém? Deixa eu orar por você. E na quarta-feira nós continuamos, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Clamamos, Senhor, por uma direção, por tua graça, por tua misericórdia. Pedimos que o teu Espírito Santo, Deus, nos
nos transforme, nos renove, nos visite. Que o Senhor cuide de nós, Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos mergulhar nas coisas profundas do Senhor, Pai. Em grandes coisas do Senhor, para que possamos ter o coração limpo, Deus, para vermos Deus agindo, para vermos o Senhor agindo na nossa vida, Senhor. Todas as áreas que estão paradas, todas as águas profundas que têm paralisado, impedido essa pessoa de clamar, que tem, que tem paralisado essa pessoa. No nome de Jesus eu quero declarar que já começam, as áreas que estão paralisadas começam a ser reconciliadas com Cristo e que o reino do Senhor comece a se manifestar. Que as virtudes do Espírito comecem a agir na nossa vida, Senhor. É a minha oração nessa manhã. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca cada um que está assistindo agora e cada um que vai assistir depois. Que o teu Santo Espírito, Deus, possa impulsionar e revelar os seus planos e os seus propósitos no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu vou passar um formulário lá no grupo e eu quero que você faça uma avaliação profunda, porque lá nós vamos fazer um levantamento e você vai trazer a consciência de quais coisas você foi exposta durante a sua infância e você vai descobrir se você está dentro de uma fortaleza de orfandade, do orgulho, de rebelião e vai trazer a consciência, amém? Então preencha tudinho lá. Mais tarde eu vou postar lá no grupo, então eu já postei isso uma vez, vou postar de novo, tá? E nós vamos fazer uma autoavaliação. Nós vamos começar a orar em cima disso, tá bom? Deus abençoe você, obrigado por vir, obrigado por estar aqui conosco, que o Espírito Santo de Deus nos impulsione no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe.